A Dinamarca é mais um pequeno país da Europa com excelentes índices de qualidade de vida e que conseguiu alcançar um estado de pleno emprego. Mas qual a receita por trás desse sucesso econômico? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Países prósperos, como a Dinamarca, e outros do norte da Europa, como Suécia e Noruega, são considerados pelos simpatizantes do socialismo de forma errada como exemplos perfeitos do sucesso do welfare state. É verdade que lá existe intervencionismo governamental e que existem serviços públicos e distribuição de renda em algum grau. Mas o que devemos buscar entender é se foi isso que tornou aquela sociedade próspera ou se essas políticas públicas só são viáveis porque o setor privado é altamente produtivo. Afinal, quem banca o setor público e suas políticas são os impostos roubados do setor privado, e isso é o que acontece no mundo inteiro. Em outras palavras, antes de se distribuir riqueza, ela precisa ser criada, e nenhum país foge a essa regra. O pequeno país tem uma população de quase 6 milhões de habitantes, tendo um PIB per capita de 68 mil dólares. A Dinamarca apresenta ótimas condições de infraestrutura, com políticas que incentivam o empreendedorismo e a concorrência, beneficiando os consumidores e contribuindo para aumentar o poder de compra dos cidadãos. Alguns dos principais nichos de mercado que se destacam na economia dinamarquesa são de produtos alimentares, produtos farmacêuticos e tecnologia de energias renováveis. O país mostrou ter uma sólida e resiliente economia, mesmo durante a crise sanitária recente, tendo contraído apenas 2% em 2020, baixo número em relação à média da União Europeia de menos 6,1%. E no ano de 2021, a economia já voltou a ter um rápido crescimento, já que seu ambiente de mercado favorece essa atração de investidores, e o PIB cresceu 4,9%. O setor privado da Dinamarca está entre os mais produtivos do mundo. Lá surgem muitas empresas inovadoras, atraindo enormes investimentos no setor de tecnologia. Apesar do sistema de bem-estar social, o ambiente de negócios por lá é extremamente favorável aos empreendedores e a legislação trabalhista é flexível. Por ser um país bastante pequeno e sem acesso a vastas terras para a agricultura e recursos naturais, a Dinamarca é bastante dependente do comércio internacional. Isso acaba sendo bom para sua população, já que o país atrai empresas de sucesso do mundo todo. No ranking da liberdade econômica da Heritage Foundation, a Dinamarca está na 9ª colocação, com a mesma pontuação da Suécia. O país se encontra na frente de outros como Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Chile. Já o Brasil está na posição 127, perto da Rússia. Da mesma forma que todos os países mais prósperos e mais livres, a burocracia na Dinamarca é pequena e a facilidade para fazer negócios e gerar riqueza é muito grande. Não há planejamento central na economia dinamarquesa. O que se tem é uma forte economia de mercado capitalista responsável por manter o padrão de vida das pessoas muito alto. O país quase não tem desemprego, já que as barreiras de entrada no mercado são pequenas e seu povo tem qualificação profissional. Alguns socialistas e progressistas elogiam as políticas públicas de países como Dinamarca e Suécia, mas se esquecem que o governo se intromete muito pouco no mercado. Lá não há essa cultura trabalhista de Getúlio Vargas, de que o governo deve criar várias legislações para supostamente proteger o empregado na relação de trabalho. Não existe salário mínimo imposto pelo governo dinamarquês e também não há indenização por demissão, algo pouco falado pelos defensores do estado de bem-estar social. Além disso, não há leis trabalhistas que impeçam as horas extras, já que empregado e patrão têm a liberdade de fazer acordos sobre as horas de trabalho. Isso, felizmente, torna a economia lá bastante produtiva, permitindo que as empresas dinamarquesas funcionem 24 horas por dia durante o ano, caso queiram. Outra coisa a se mencionar é que o patrão não é obrigado pelo governo a pagar nada em termos de previdência social a seus funcionários, valor esse que fica por conta do empregado. Apesar de que lá existem sindicatos e também negociações coletivas entre eles e as empresas, existe segurança jurídica. As empresas não sofrem tanta pressão do judiciário ao ponto de terem que fazer tudo o que o sindicato exige e, em muitos casos, fazem acordos diretamente com os trabalhadores. E é graças a tudo o que foi mencionado que a Dinamarca goza desse estado de pleno emprego. É devido a essa liberalização no mercado de trabalho e não
não devido a falsas proteções governamentais. Quanto mais baixo é o custo de contratar, mais pessoas serão contratadas e mais fácil será criar empregos. Isso, no entanto, não quer dizer que os trabalhadores serão pobres e prejudicados, já que seu poder de compra é determinado pela quantidade de bens e serviços que existem na economia. E quanto mais empresas competindo, mais baratos serão os produtos. Mas nem tudo são flores, já que o governo impõe uma série de impostos. A Dinamarca possui uma tributação agressiva sobre o consumo, com uma alíquota de 25% para o imposto sobre valor agregado. Além disso, há uma extensa lista de impostos especiais sobre diversos produtos e recursos, como combustíveis, energia elétrica, emissões de CO2, plásticos, entre outros. Essa forma de tributação não é considerada favorável à justiça social, pois afeta especialmente as pessoas de baixa renda. No que diz respeito à tributação sobre a renda, também não há uma abordagem solidária para com os mais pobres. A Dinamarca possui alíquotas progressivas de imposto de renda de pessoa física, onde os contribuintes de renda mais baixa enfrentam maiores disparidades em comparação com outros países, como a Espanha. Nas faixas de renda mais baixa, os dinamarqueses pagam uma porcentagem maior de imposto de renda em comparação com os espanhóis. Por outro lado, a tributação sobre a renda das empresas é relativamente baixa na Dinamarca, com uma alíquota máxima de 23,5%. No entanto, os empresários têm várias deduções legais disponíveis, o que reduz efetivamente a taxa real para 7,5%. Isso difere da citada Espanha, onde a alíquota efetiva é de 20%. Já o sistema previdenciário dinamarquês é composto por uma previdência pública limitada e complementada por planos de previdência privados. A previdência pública atinge no máximo 17% do salário médio e só é acessível aos cidadãos que tenham contribuído por 40 anos e atinjam a idade de 67 anos. A maior parte da previdência na Dinamarca vem de fundos de pensão privados, alguns obrigatórios e outros voluntários. Somente aqueles que não possuem pensão privada suficiente recebem um complemento da previdência pública. Uma coisa que deve ser observada na Dinamarca, que é bem diferente do Brasil, é que lá não existe essa cultura de privilégios políticos. Eles não vivem como reis e rainhas e muitas vezes vão trabalhar de transporte público ou bicicleta. Em países muito corruptos, como o Brasil, os políticos fazem de tudo para não manter contato com a população comum, e a construção de uma cidade isolada para abrigá-los, como Brasília, é um exemplo disso. Além disso, o índice de segurança na Dinamarca é alto, já que a taxa de homicídios lá é menor do que em países como os Estados Unidos e, é claro, o Brasil. Não só a segurança interna de seus cidadãos é preservada, mas se olharmos os últimos 100 anos, a Dinamarca não quis se envolver nas duas grandes guerras mundiais. Embora tenha sido invadida pela Alemanha em 1940, o país buscou manter uma posição de neutralidade. Cabe aqui falar sobre o modelo de sistema político que vigora na Dinamarca. O país está sob o modelo de monarquia constitucional, ou seja, há um monarca como chefe de Estado. No entanto, o poder político é exercido por um sistema parlamentar com um governo eleito. O monarca do pequeno país tem funções cerimoniais e representativas, e o poder executivo é exercido pelo governo sob a chefia do primeiro-ministro. Essa tradição monárquica remete a milênios e tem ampla adesão da população do país. Como a Dinamarca está entre os países mais antigos da Europa, o seu sistema de governo monárquico também é antigo e remonta ao século X. Devido a esse histórico antigo, a família real é vista como uma instituição estável e unificadora, que tem um papel representativo histórico e tradicional no país. Isso nos mostra que os modelos monárquicos podem ser diferentes de monarquias absolutistas, tendo respaldo popular e coexistindo com outros poderes moderadores, mantendo a sociedade pacífica em relação a políticas externas. Enfim, como vimos, a Dinamarca é um país com baixa corrupção, alta transparência no setor público, proteção aos direitos de propriedade e liberdade para se fazer negócios. Por isso, o país oferece ótimas oportunidades para quem quer trabalhar ou criar sua empresa, além de apresentar baixa taxa de pobreza e desemprego. É importante lembrar que para o sistema de bem-estar social existir nesses países europeus, é preciso haver liberdade de mercado e uma pesada tributação sobre a renda dos mais pobres e classe média. No final, são os próprios trabalhadores, a maioria assalariados, que arcam com os pesados custos dos serviços públicos, já que nada que vem do governo é realmente de graça. São esses altos custos que incidem sobre as massas que os socialistas escondem. Eles tentam defender o modelo dos países nórdicos da Europa como se ele fosse perfeito. Com certeza, se as populações desses países
países nórdicos não fossem obrigadas a pagar tantos impostos, o custo de vida seria bem menor. O setor privado poderia competir nos serviços hoje monopolizados pelo Estado, aumentando a qualidade de vida. Por fim, deixamos como recomendação 2 vídeos já lançados no Visão Libertária: a economia da Suécia e a economia da Suíça, para você entender o modelo econômico desses 2 países europeus que estão entre os mais livres do mundo para se fazer negócios. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!